Fala pra Então, mim. Diogo, temos ainda 614, eu acho, perguntas pra fazer. Muitas dúvidas. E aí a gente às vezes não consegue tempo hábil, porque esse programa não pode ter 4 horas. Quase todas as E aí a vezes. gente desenvolveu um método, Nath, quando a gente tem muitas perguntas mesmo, e aí a gente ainda, mas tem pouco tempo, a gente desenvolveu um método que a gente não falou com você antes, que a gente deixou aqui pra última hora, que é surpresa, que é uma coisa que a gente chama de rajada de perguntas Então do Tigrão. vambora. O que a gente faz? A gente pega aquele monte de perguntas que a gente não conseguiu Conversar. algumas você já respondeu ao longo do bate-papo, e aí, tipo, enfim. E aí a rajada de pergunta é você responder rápido, se começar a demorar muito, a gente, tipo, Corta. é tipo aquele programa Passo a Repassa. Tá. Né? Vai lá, o reloginho, aí Bora. bateu, sei lá, 10 segundos, aí o cara, próxima. Tá? Bora. Então, beleza. E aí, Vamos alternando. cada um faz uma. Uhum. Então demorou. E aí não tem certo e errado, Nath. Tá. Tem o que você quiser falar. Tá. Pode falar qualquer coisa. E aí a gente fica tentando te deixar nervosa, que aí você É fica melhor. fato ou mito? Eu faço. Fato ou mito? Fato ou mito? Platel minto. Então, beleza. Então, ó, são quantas? Pô, 15. Tá Rapidinho. boa. 15, então tá ótimo. Rajada. Em pouco tempo a gente vai ter muito conteúdo vindo da Nath agora. Boa, vamos. Tá bom. Então, Nath, primeira coisa, fato ou mito? O mercado de assessoria de investimentos é cheio de arapucas e os profissionais só vendem para seus clientes os produtos que sobram para eles baterem suas metas. Mito. Mito? Eu achava que era assim no começo, depois eu vi que é mito mesmo. Concordo contigo. Sabe por quê? Isso é o XP, tá? Ó, se tu demorar, eu vou te cortar, rápido. mas pode falar? Vocês têm quando a gente, no aplicativo, vocês têm um acompanhamento. E a XP, ela mune vocês de informação o tempo todo. Verdade. Então, se vocês virem, a gente trabalha com confiança e transparência. Sim. Se vocês receberem da XP um e-mail falando que tem um fundo pagando 140% CDI e eu apliquei num fundo a 100% CDI, você vai falar assim, poxa, Nath, por que você não aplicou? Já quebrou a confiança. Tem alguma coisa Então, o que me rentabiliza? A tua carteira comigo mais tempo. Não é um produto que eu ganhei. Então, minha carteira também te ajuda, exatamente, a indicação que você vai me dar. Então, a transparência e a confiança é mais importante. Às vezes eu não te indiquei porque aquele não é teu perfil, mas vocês têm informação o tempo todo. Então, não tem como a gente mentir. Vocês vão receber, meu amigo, Nath, meu amigo me falou aqui sobre um fundo, por que você não me indicou? Verdade. Não tem como fugir. Acabou a confiança, você vai trocar de escritório. É simples assim, Sim. tá? Então, assim, não é igual o banco que, tem que ficar lá, que tem carência. Não. Anos de conta. Não, você não está satisfeito, você troca de escritório em um dia. Então, assim, e a confiança? Acabou a confiança em vocês, na gente, acabou. Por isso que a gente é tão importante. Número 2. Fato ou mito? Tudo que o assessor faz pelo cliente, o próprio cliente pode fazer sozinho. Fato. O que a gente... Eu tô honesta nisso. Não, mas... Aí chega lá e fala mito. Mas tudo que ele faz, não o que ele sabe. Isso. Então, assim, se você acessar tudo que eu tenho na plataforma, vocês têm também. Só que eu consigo destrinchar a informação muito rápido para vocês. Então, por exemplo, eu quero um CDB a 15% em um ano. Eu vou lá e pego rápido. Você no aplicativo vai ficar 1 hora para achar isso. Então, a gente facilita para vocês. Surgiu um fundo. O mesmo acesso que eu tenho dos pontos XPI que vocês têm, que é a plataforma da XP, para falar de um fundo, vocês têm também. A única coisa que eu sou diferente é que eu consigo organizar as informações e trabalhar elas mais rapidamente para vocês. Porque tu é um expert no assunto e a gente não Isso. é. Basicamente exato. é o humano por trás da Mas máquina vocês ali. podem fazer tudo que a gente faz, vocês podem fazer sozinhos pelo aplicativo. 3. Fato ou mito? Se eu contratar um escritório de assessoria, eu não preciso entender nada sobre finança, pois vocês podem fazer tudo por mim. Não, é mito. Tá, Mito. mito. A gente não pode fazer nada sem você não autorizar. Então, infelizmente, vocês vão ter que saber o que está acontecendo. Tá bom. Tanto para... quando eu vou aplicar o dinheiro de vocês, eu mando uma ordem para o aplicativo de vocês. Vocês têm que aprovar. Não tem aquele negócio de banco. Sem o aval do cliente, não. vai. Então, pode ser assim, Nath, eu mandei lá, eu mandei uma ordem, Nath, nem vi, já aprovei, confio em você, direto, isso acontece, por isso que a gente tem tanta responsabilidade. Sim. Se tiver algum erro, eu brinco, né, eu falo, gente, o cliente confia na gente no máximo, então se ele falar que vai pular de um precipício, ele vai pular, então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Verdade. Então, assim, às vezes a pessoa não tá afim de ver nada, confia em você, mas não, eu não posso fazer nada se você não autorizar, então eu tenho que falar. Então as pessoas, Nath, não precisa falar não, mas você precisa saber Dentro do protocolo. que eu tô aplicando nisso, e você tem que aprovar. Então não tem aquele negócio de banco,
o gerente aplicou para mim. Não, eu tenho que esperar. Se você não autorizar, eu não aplico. Então, não, É mito porque o cliente precisa estar sabendo, precisa aprovar, precisa te dar o ok. Precisa. Beleza. Esse aqui é um fato que já foi falado. Cada cliente é um ser único e tem objetivos únicos e por isso que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Vou pular aqui. Pode pular. Então, fato ou mito? Todo escritório de investimento tem acesso aos mesmos produtos financeiros. Então, qualquer um serve. Fato. O diferencial é relacionamento. Mas peraí, aqui todos, se fosse Escritório. todos os escritórios Da da XP. XP. Agora, Ah, se não. for todos, a gente vai falando todos do Do mercado, Se não. colocar banco, aí então muito menos, né? São diferentes. São todos da XP têm acesso aos mesmos produtos, mas se não for da XP, não necessariamente tem acesso a Não, todos os produtos. E os concorrente. produtos que a XP oferece são, na maioria das vezes, produtos não da XP exclusivamente, né? Então, que Entra, porque a XP aí entra o que a XP é diferente de banco, vai ser rapidinho. A XP é uma Manda. boutique, ela é uma uma boutique de investimento, é uma distribuidora de produtos. O que ela tem diferente do banco? O banco só tem produtos dele. A XP tem produtos do mundo inteiro. Então, a gente consegue tantas taxas boas porque a gente tem muito produto, não é porque a gente tem risco. A gente tem muita competitividade. Então, por exemplo, eu tenho o CDB do Banco Itaú, do BMG, do Bradesco, agora eu tenho uma LC da Caixa Econômica. Agora, se você for na Caixa Econômica, você não vai Só ter vai um ter CDB então, por isso que a gente ganha tanto. Porque a XP, é uma distribuidora de produtos de investimento. Fato ou mito? Para alcançar um resultado bacana, a cliente precisa ser totalmente honesta com a assessora dela. Assim como no caso de contador, advogado, você precisa ser totalmente transparente. Ou seja, a cliente tem que abrir o jogo com você. Fato. 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 Se esconder, Porque vai dar problema. vai. Isso na prática. Eu assim, uma coisa bem simples. Eu apliquei em ações para um cliente meu. Ele falou que suportava o risco. Ele me ligava todo dia. Nath, tá caindo, Nath, tá caindo, Nath, tá caindo. Não é para você. Então, tem que ter... eu tô falando um Tem que exemplo bom. responder com A veracidade sinceridade. ao Eu teu falei, questionamento. vamos sair desse ativo. Não é pra você. Não é para você. Ah, não, tem que sair. Pronto, a gente recupera em outro tipo de ativo, né? Então, às vezes, a gente fica amargando aquela perda, por exemplo, eu perdi R$600. Perda entre aspas. né? Mas se a gente tirar isso e botar num CDB, por exemplo, eu consigo te recuperar isso em 4 meses. Então, tira. Sim, Vai te dar mais entendi. tranquilidade, entendeu? O cara tem uma dívida e não te falar, enfim. Tem, porque às vezes eu consigo, porque acontece, a XP, o que ela não tiver, ela vai procurar parceiros para atender. Então, hoje, por exemplo, eu faço crédito imobiliário, eu faço capital de giro. O que a XP ela tem um convênio? Eu pego, por exemplo, o meu cliente que é um crédito imobiliário. Eu pego o CPF dele e vejo qual é a menor taxa no mercado. Não é tipo, eu tenho conta no Itaú. Não, XP, o Rodrigo fala, Nath, eu quero tirar meu dinheiro para comprar um imóvel. A taxa está 13%. Teu investimento está rentabilizando mais. O crédito imobiliário está 8,9%. Então é melhor a gente pegar um crédito do que a gente tirar o E investimento. você descobre Qual é a que melhor legal taxa? Então eu trabalho com todos os bancos. Por isso que é gestão de patrimônio, porque a gente tudo que a XP não tiver, ela vai ter. Ela vai arrumar Vai parceiros. Então eu falo, Rodrigo, na Caixa Econômica tá a taxa melhor, vamos lá. E aí eu através da XP, direciono para você abrir conta na Caixa. Você não tem que ir lá na Caixa sozinho, entendeu? Sim. A gente te ajuda nesse meio caminho, né? Então, por exemplo, a gente tem parceria com escritório de advocacia, com contador, né? Eu tenho um escritório que é chamado o Martinelli, que atua com grandes empresas com faturamento acima de 100 milhões, que eles trabalham com a parte de tributação, que, por exemplo, mudou a legislação da tributação para as empresas. Eu não tenho esse suporte todo na XP. O escritório tem, então a gente se complementa, a gente faz palestra junto, então a gente agrega valor. Vocês são do network, né? Exatamente. Então, muito legal. a gente faz Bom, isso. Muito legal. Sou eu ou tu? Sou eu. Fato ou mito? Toda assessora de investimentos ou vai ser muito em breve, podre de rica? Vai. Ainda bem que sou teu amigo. Não, fato. Não esquece da gente quando chegar na riqueza só máxima. depende da pessoa. Uau. Então, o trabalho de ser um bom assessor, você pode ganhar R$1.000 ou você pode ganhar 100 mil por mês.
Depende da tua intensidade de trabalho. E não só o quanto você ganha por mês, o que você faz com esse dinheiro, né? Sim, exatamente. Então, assim, hoje, essa profissão nossa, eu sou uma grande incentivadora para quem está querendo, não vá para bancos, porque os bancos hoje estão saturados, né? A CPA 10 e CPA 20 é certificação para banco. E CEA, tá? O Ancor é para o mercado financeiro em geral, fora de bancos. Então, hoje, só para vocês terem noção de certificação, hoje, de CPA 10 e CPA 20, tem mais de 200 mil no Brasil. Os bancos estão saturados, os bancos estão mandando embora, entendeu? Eles estão minimizando. Então, para você, hoje, emprego bom é emprego no banco. Por exemplo, quem faz administração, quem faz economia, fazer o quê, né? Então, hoje, a minha profissão, com o AI, o Ancor que eu tenho, hoje aumentou um pouquinho mais. Mas, na minha época, só tinha 15 mil no Brasil. Ou seja, ainda Muito tem muito menos. Tem território. muito chão ainda pra gente percorrer. Então, assim, para quem tá fazendo economia, quem tá fazendo administração, então, era um curso morto, né? Hoje, pô, você vai ser administrador de empresa, ou você tem uma empresa, ou você vai ganhar R$ 2.000 para trabalhar para alguém, né? Então, hoje, a faculdade hoje de medicina, ela chamou a gente para dar essa parte, esse apoio, porque é um caminho muito bom para quem está fazendo economia e administração, né? Que é uma coisa nova. E você tem que gostar, né? E eu te digo mais, você tá num ótimo ramo, Nath, porque com o trabalho que o Tigrão tá fazendo, cada vez mais brasileiros vão estar investindo, cada vez mais brasileiros vão estar conscientes do dinheiro que precisam ter, da riqueza que tá E no essa é Brasil. a A gente vai tendência, desligar né? pra Nath, porque vamos precisar de ajuda. E estatisticamente, felizmente, o número de investidores no Brasil tem Tá aumentado crescendo. cada vez Falta mais. muito pra chegar a ser nos Estados Unidos, mas então. Falta, mas a gente está chegando lá. Mas pouquinho vamos. Próximo. Assessora top mesmo é aquela que é skin in the game. Ou seja, só vende e divulga aquilo que já experimentou na sua carteira também. Sim. Por exemplo, eu sou uma investidora mais conservadora. É Tenho mesmo? ações. Pô, do jeito que ela joga beach tennis, eu achei que ela era, meu irmão, É era porque, só... é porque ela tá vida. tranquila. É porque ela tá Você não tranquila. precisa. Já bateu 10 milhões, pode viver ali só pra renda daquilo. Você não precisa, você tem que se respeitar. Então, assim, eu gosto de ações. Tenho lá um pouquinho, ou tirei quando fiz, Mas quer não. dormir, né? Mas Blue chip. para eu fazer o acompanhamento de ações da minha carteira, ou eu passo pro meu operador, porque você tem que acompanhar muito. Então, eu tenho meus operadores. Então, eu prefiro deixar o meu numa coisa mais estável, um moderado, que eu vá gostar. Mas a gente faz tudo o que a gente oferece, a gente entende muito do produto e a gente faz. Não necessariamente é meu perfil. Então, Sim. assim, por exemplo, Isso, fundos imobiliários. verdade. É renda passiva, eu não quero isso ainda agora. Então, assim, não preciso, eu entendo, mas não preciso. Então, é esse tipo de coisa. Você não precisa experimentar tudo, mas você tem que saber o que Tem que que é. saber. Você tem que ter informação. Não, aquilo eu não quero isso, porque não é interessante E você pra vê mim. pelos seus clientes como é. Sim. Você tem essa experiência através E todos, deles, né? A né? Nath é uma caixinha de surpresa, gente. É. Caraca. Sou eu você? Sou eu. Esqueço, cara. Fato ou mito? Só procura uma assessora financeira, aquela pessoa, assessora de investimentos, né? Aquela pessoa que não tem a mínima ideia do que fazer com o seu dinheiro sozinha. Ou seja, aquela cliente mais instruída que não precisa desses serviços. É mito. Mito. Principalmente, a gente tem muitos clientes que trabalham no mercado financeiro e não tem tempo de administrar o próprio olha aí. recurso. Então, por exemplo, a gente tem muitos clientes de São Paulo, né, que a gente pode fazer um online, que são gestores de fundos, que trabalham, que são até gerentes de banco, que são superintendentes de banco, e que não conseguem fazer para eles. Então, eles precisam de dar um suporte. Eu tenho vários gestoras de fundos, né? Que hoje também é uma profissão muito legal. Quem trabalha em gestora, né? Sim. Iridium, Verde, essas gestoras. A RX, além disso, a gente tem as melhores gestoras do mundo, tá no Brasil. Então, às vezes, eles não conseguem administrar e por isso que tem a gente. Então, a gente tem muita gente do mercado financeiro que trabalha no mercado financeiro, trabalha em corretora ou é alguma coisa assim, analista, por exemplo, analista de ações, e que deixa o recurso pra gente porque não tá em tempo de olhar. Não me comparando, eles claro. têm essa consciência, né? Sim. De que Todo mundo Então, tem. não me comparando, claro, ao gestor de fundo, mas eu acho que eu tenho know-how suficiente para comprar e vender umas ações ali de uma forma não muito ruim, de escolher um Sim. fundo Não, imobiliário. sim. Eu tenho esse know-how, Só fiz falta- alguns cursos, me instruí. Mas, pô, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho que trocar fralda, levar criança no falta colégio, tempo. quero dormir. Exatamente. Enfim, prefiro que outra pessoa faça exatamente. um extra, faça aquilo que eu confio. aquele livro, acho que tá aqui não, o Investidor Inteligente, do Sim. Benjamin Graham, né? Ele fala isso,
Se você não é dedicado aos seus próprios investimentos, se a sua profissão for cuidar dos seus próprios investimentos, se não for essa, Beleza. aí você ou se protege numa estratégia muito conservadora, ou conta com um deleta. assessor. Liga pra Nath, pô. Ou liga pra Nath. Link na Ele tá lá no descrição, livro, pô. ele escreveu lá, liga pra Nath. Nath, responda rápido. Com o seu conhecimento, pode me ajudar a dar uma manobrada no meu patrimônio e fugir do imposto de renda em 2023? Poxa. Então, a gente consegue Nossa. minimizar não, fugir não, Mas Não elisão, gaguejando né? porque... Não, porque assim, a gente pode, da pessoa física, por exemplo, a gente pode, que isso aí já é mais vasto, a gente pode, pessoa física tem alguns ativos têm isenção de imposto de renda. Então a Verdade. gente pode buscar, por exemplo, Nath, não quero pagar imposto. Pagar imposto também não significa que é uma coisa ruim. Às vezes você paga imposto para ganhar mais. Então vai depender mais ou menos. Mas, por exemplo, se o primeiro foco é não pagar imposto, na pessoa física, a gente tem um monte de ativos com isenção. Na pessoa jurídica, não tem. Tá falando de medidas legais. Legais. Tá. Então assim, não, que dá para que dá para fazer, né? Sim. Pra gente, porque não tem como a gente fugir do imposto. O imposto é retido na fonte. Sim. O DARF, por exemplo, que são ações que você tem que Sim. pagar um DARF, eles sabem quanto você tem a nota de negociação, então não tem como. Então, na pessoa física, tem como a gente montar uma estratégia com ativos que são isentos, Planejamento. Sim. né? E na pessoa jurídica, por exemplo, não tem. A jurídica, por isso que a gente sempre. Se você puder, na pessoa jurídica, passar algum dinheiro para a pessoa física através de sócio, isso você vê com o contador. Se você tem margem na pessoa jurídica para passar o lucro para a pessoa física e investir esse dinheiro na pessoa física, melhor. Por quê? Na pessoa jurídica, ela não tem isenção. Então, por exemplo, uma LCI, por exemplo, que na pessoa física tem, na pessoa jurídica não tem. E além de você pagar o imposto na pessoa jurídica, você tem que, depois no teu balanço no imposto de renda, você tem que fazer a contribuição social de imposto também. Alguns ativos, por exemplo, debêntures e CRAs e CRIs, que são incentivados pelo governo, o cliente pode abater, a pessoa jurídica pode não pagar esse imposto, mas aí o contador, junto com o assessor, tem que estar bem ciente disso. Se eu botei numa debênture incentivada do governo, que assim, a debênture que é uma renda fixa emitida por empresa, ela está favorecendo a infraestrutura, né? Então, pode ser, ele está investindo em rodovia, investindo em coisas para a sociedade. Então, ela isenta de imposto de renda. Na pessoa, no carão ali da pessoa jurídica, não vai ter. Mas depois, no balanço, a gente consegue falar, ó, esse aqui é incentivado, então não preciso pagar o CSLL. Contribuição social de lucro. A pergunta de se a lucro. Nath pode ajudar nisso, tá na cara que pode, Lucro né? Só assim ele vai fazer besteira. líquido. É CSLL. Contribuição social sobre lucro líquido. Isso. Ou Essa seja, parte de quantas contador. siglas, Mas meu eu não sou contador, não faço a menor ideia. Mas Mas tu me a conecta gente alguém. precisa entender. Então, assim, eu passo leve pelo assunto. Mas a parte de contador a gente já indica para o especialista, né? Mas a gente Top. entende. 11. assessora financeira, assessora de investimentos, só consegue fazer um trabalho bem feito se estiver ao lado do cliente. Atendimento remoto não funciona. Mito. Mito. Funciona. Funciona. Muito. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é de Minas Gerais, eu nunca vi ele. Nunca ouvi, desculpa. Horrível. Meu Deus. Funciona ótimo. A gente comprei um imóvel para ele de 1 milhão e pouco. A gente fez crédito imobiliário. Eu faço todo o balanço. A gente não desprendeu de investimento dele. A gente fez outras. Nunca vi o cliente na vida. Uhum. Fato ou mito, na carteira de qualquer cliente, resultado de verdade só pode ser notado no longo prazo. Mito. Beleza. Eu achei que ela ia falar. Eu achei que ia falar fato, hein? Por quê? Me surpreende a cada resposta. Não, porque assim, dependendo do que você. O médio e longo prazo é mais de um risco moderado a agressivo. O conservador, se a gente colocar num ativo pré-fixado, que é uma taxa determinada, pagando 12%, por exemplo, uma LCI, pagando 12% pré-fixado, ele vai te dar 1% ao mês, todo mês, garantido. Livre de imposto de renda. Isso Então, aí. no primeiro Caraca, mês. tu tem os números na cabeça mesmo, né? Nem fez Então, pra no mim. primeiro mês, você já vai ter o resultado ali. Respondido. Fato ou mito? Assessora de investimentos só pode oferecer o básico. O resto é por conta da cliente. Por exemplo,
criptomoedas, sucessão patrimonial, olha a palavra aí, ó. É. Empréstimos, investimento no exterior, isso ela já É respondeu. mito. É mito. A gente É faz mito. tudo. 360 graus. 360. Isso é assessoria 360. A gente É. usa muito isso. Legal. Então vou fazer a última, porque aquela 14 ali também já foi, então a última. Nath, a gente quer ficar rico rápido pra ontem, sem correr risco de perda, sem correr risco de prejuízo. Se tu é braba mesmo, tu pode ajudar a gente essa semana ainda? Porque tem que ser assim, ó. Ficar rico rápido pra ontem, sem correr risco, Sem sem chance perda. de perda ou prejuízo. É Tem mito. condições? Não, né, gente? Pô, tu não é a fodona? Tu não vai ter todas as metas? Não é possível. Quem? Vamos lá, investimento. Vamos lá desmistificar isso que é muito sério. O A investimento. gente fala sobre ela se dá o trabalho de explicar. Não, mas é importante. Eu é sei, importante. sim. Porque Por deve quê? aparecer um outro lá, tipo, querendo Falando isso. Ó, não isso. quero correr risco, mas quero riqueza Não, e rápida. assim, as pessoas associam a investir a ficar rico. A gente não vai fazer vocês ficarem ricos. A gente vai fazer vocês. Quem vai fazer vocês ficarem ricos é a profissão de vocês, né? Pra você ganhar o dinheiro. A gente vai fazer o seu dinheiro rentabilizar e você trabalhar menos. Você poder viver mais. Então hoje a gente tem uma preocupação. Eu até brinquei com vocês. Lembra, o investidor, ele acha que quem quer investir, isso tem aquela cena do tio Patinhas, sabe? Com um monte de dinheiro assim, que o investidor é isso. Ele quer o dinheiro. Dentro do cofre, né? Não, pelo contrário. Hoje a gente ajuda você a viver melhor. Poxa, se eu faço uma viagem para o exterior, a gente pode fazer 2 ou 3 de acordo com o rendimento. Poxa, se eu consigo, se eu quero juntar 1 milhão, daqui a 10 anos eu consigo, junto com a rentabilidade, fazer isso em 10 anos, fazer isso em 5, em 2, né? Dependendo do coisa que a gente faz. Então, a gente vai fazer vocês viverem melhor e aproveitar mais a vida. Isso que é mais importante. Poxa, você me chama chave de ouro. Porque essa foi a última pergunta. Então, Muito mais bom, uma vez, Nath. vocês Muito viverem bom. melhor, Adorei. aproveitar mais a vida. Porque acho que a Qualidade gente de só vida. quer acumular, entendeu?